a gente tem algo super importante para anunciar. E esse anúncio é um prêmio organizado pela Federação das Sociedades de Biologia Experimental. Nós temos a felicidade do professor Hernandes a valorizar muito a educação e a nossa secretária Ana Paula Davel participar e estar engajado nesse compromisso com a educação. E, principalmente, nós temos a felicidade de termos um instituto que faz essa ponte ciência e sociedade, que é o Instituto Questão de Ciência, representado aqui pela professora Natália Pasternak. Então, foi criado um prêmio, e esse prêmio ele é chamado de Prêmio Professor de Ciências do Ano 2020. Como funciona esse prêmio? Esse prêmio é um prêmio aberto a todos os professores, e esses professores de ciências do ensino fundamental e professores do ensino médio podem escrever quais são os projetos que vocês realizam na sala de aula que impactam. Não dá para ter uma sociedade que compreende ciência se eu não tiver um letramento científico. E os principais atores desse processo são os professores de ciência. E a gente já vive num país onde é muito sofrido essa carreira, e a gente precisa de estímulo, a gente precisa de valorização e, principalmente, nós precisamos de reconhecimento. Então, nós temos uma comissão de ensino, e essa comissão de ensino da FESB, que é formado por vários membros da diversa sociedade. Nós temos a professora Ana Paula Davel, da SBFIS, o professor Eduardo Gallenbeck, da Sociedade Brasileira de Bioquímica, o professor Felipe Carpes, da Sociedade Brasileira de Biomecânica, o professor Fernando Abdukader, da Sociedade Brasileira de Biofísica e Sociedade Brasileira de Fisiologia, a professora Gisele Zenker, a professora Luciane Fragel, da Sociedade Brasileira de Biologia Celular, a professora Maria Tereza Nunes, da Sociedade Brasileira de Fisiologia e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o professor Norberto Carrasco, da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, e a professora Silvia Velasquez, da Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares. Todos esses tiveram um trabalho árduo durante esses meses de seleção para escolher, dentre os projetos enviados, qual deles seria o melhor projeto de professor de ciências. E esse prêmio, ele visa não só reconhecer esse professor, que a gente vai apresentar agora, os 3 finalistas, eles não sabem ainda quem é o grande vencedor, mas esse prêmio, como a gente estava comentando sobre investimento, é importante que as instituições façam investimentos. A gente sabe quão sofrido é para a gente conseguir angariar recurso financeiro para valorizar esse professor, e nós podemos contar com o Instituto Questão de Ciência com o apoio financeiro nesse prêmio. Então, o primeiro lugar, graças à colaboração com o Instituto Questão de Ciência, ele vai receber um depósito bancário no valor de R$ 2.500. O segundo lugar, um depósito bancário no valor de R$ 500. E o terceiro lugar vai receber um exemplar do livro prestigiado do nosso professor Hernandes, que é A Célula. A gente vai enviar para a casa do terceiro lugar. Então, agora chegou a hora da gente, pelo menos, conhecer o rosto desses 3 finalistas. E eu já agradeço a todos os participantes, todo mundo que se inscreveu, todo mundo que, de alguma forma, teve interesse, e já fica o convite para o próximo ano. Mas agora é hora de saber quem são os 3. Então, por favor, conforme eu for chamando, se vocês quiserem abrirem as câmeras de vocês para mostrar o rosto e dizer um oi, porque o Brasil precisa saber quem são esses professores. Esse é o professor Lucas Pérez Guimarães. E para contar um pouco do professor Lucas Pérez Guimarães, ele é professor de Ciências do Ensino Fundamental 2, ele é do Colégio Municipal Dr. Maurício Amaral, lá de Barra Mansa, do Rio de Janeiro. Olha que legal. E o professor Lucas inscreveu um projeto que é Lavoisier na sala de aula, Caminhos para a Humanização da Construção do Conhecimento Científico. E nesse projeto, o professor Lucas, ele tentou proporcionar e avaliar a convergência entre a história da ciência e uma abordagem prático-experimental investigativa, através da qual, por meio de uma sequência didática, ele tentaria ensinar ensinos da lei de conservação de massas e, sobretudo, trabalhar na desmistificação desse cientista que é um super gênio. Muito bem, muito obrigado, professor Lucas, por tua participação e, por favor, aguarde aí que a gente vai anunciar quem é o vencedor. Muito obrigado. O próximo finalista é o professor Leonardo Maurício Pizeta Gorges. Apresento o Brasil. Esse é o professor Leonardo.
tá? O professor Leonardo, ele é da Escola de Educação Básica Expedicionário Mário Nardelli e vem lá do Rio do Oeste, de Santa Catarina. Ele fez essa prática que ele apresentou para a gente no curso, no componente curricular de Biologia para o ensino médio. E o trabalho dele é sobre uma abordagem de iniciação científica no ensino médio, onde ele tentou familiarizar os estudantes do ensino médio com a produção do conhecimento. Então, através das etapas de investigação científica, o professor Leonardo ele quis desmistificar as visões equivocadas e estereotipadas das ciências e, sobretudo, dos seus profissionais, tal como sendo um indivíduo muito inteligente demais, ou seja, alguém que está distante da sociedade. Então, esse projeto tentou aproximar a sociedade do fazer ciência. Muito obrigado, professor Leonardo, pela sua dedicação. O Brasil agradece a sua contribuição e a gente já fica aí torcendo para esse anúncio aqui do grande vencedor. Obrigado. Obrigado. E, por último, a gente tem aqui um professor chamado Eurico Cabreira dos Santos. Muito obrigado, professor, pela tua presença, obrigado por teu interesse no prêmio e obrigado por tua participação. Pessoal, conheço o professor Eurico, esse é o professor Eurico, e professor Eurico, ele é da Escola Estadual Criança Cidadã, e ele vem lá de Cáceres, no Mato Grosso. Olha que interessante. E a abordagem que ele apresentou foi uma abordagem feita para ciências, no ensino fundamental 2, e ele trabalhou com o uso das metodologias ativas como recurso colaborativo no estudo morfológico das plantas. Então, ele tinha um objetivo, foi muito interessante, onde o professor ele tentou estudar morfologias dos diferentes grupos de plantas na tentativa de diminuir as dificuldades dos alunos quanto ao domínio da nomenclatura científica. Então, ele trabalhou nomenclatura científica, mas ele inseriu essa moçada, essa criançada, na coleta de plantas e na investigação das plantas locais. E, com isso, ele conseguiu promover um engajamento muito forte e muito importante. Então, chegada a hora, eu agradeço a todo mundo. E eu gostaria agora de falar que foi difícil, não foi fácil fazer essa seleção. A comissão teve que discutir muito os seus projetos, nós agradecemos. E eu gostaria de anunciar agora aquele que a gente tem que... todos já vão receber as menções honrosas da FESB, mas a gente vai falar agora aqueles que vão receber conforme essa premiação. Muito bem? Pois bem, nós tivemos um empate técnico. Então, nós tivemos empate técnico entre a fase 1 e a fase 2. Portanto, vão ser 2 primeiros colocados e um terceiro lugar, tá bom? Então, os 2 primeiros colocados vão poder dividir o prêmio de R$3.000 conjuntamente e o terceiro colocado vai ficar para o terceiro colocado. Bom, eu vou anunciar o terceiro colocado e assim a gente já sabe quem é o primeiro. Professor Eurico, muito obrigado pela sua participação. Você ficou na terceira colocação. E eu gostaria de dar os parabéns para anunciar o professor de ciência, ou melhor, os professores de ciências do ano 2020, de acordo com a FESB, o professor Lucas Guimarães e o professor Leonardo Pizeta. Por favor, sintam-se acolhidos, sintam-se privilegiados, sintam-se abraçados pelo Brasil, por contribuírem tão imensamente. Antes de vocês falarem um pouquinho para a gente, agradecerem essa premiação, nós vamos só fazer uma projeção de um vídeo para a sociedade descobrir o que foi que vocês apresentaram. Então, vamos descobrir qual é o projeto do professor Leonardo Pizeta. Eu sou professor de Biologia da escola desde 2016 e a partir do ano de 2018, junto com a professora Silvana de Matemática, foi organizado o projeto de iniciação científica para as turmas do ensino médio integral da escola. Basicamente porque nós percebemos que a maioria dos estudantes não entendia direito o que significa a frase cientificamente comprovado, não tinha noção com clareza do que significa uma pesquisa científica, o que é o método científico. E existiam bastante visões equivocadas sobre o que é ser um cientista, quem é que pode ser um cientista, que a ciência é algo para poucos, que é para pessoas muito inteligentes e que não era algo da rotina deles. Nesse projeto, com a nossa orientação, os estudantes em duplas ou trios escolheram um tema e, a partir de uma dúvida dentro desse tema, colocaram em prática as etapas do método científico para chegar a resultados e extrair conclusões.
Nós acreditamos que ao vivenciar as etapas do método científico e produzir uma pesquisa, eles puderam perceber que não precisa ser um super gênio para ser um cientista e que os conteúdos de matemática, de biologia, química, física e dessas disciplinas estão presentes com bastante frequência na sua rotina. Além disso, esse projeto ajudou nós a nos aproximarmos dos estudantes, porque nós tínhamos que orientar cada uma das equipes individualmente, e gradativamente começou a conferir mais confiança para eles, criatividade e sentirem-se autores da sua pesquisa, né? Nós reformulamos esse projeto de 2018 para 2019 para que ele pudesse acompanhar a turma paralelamente ao conteúdo de matemática e de biologia, indiretamente de física e de química. E em 2020, nós estudamos a possibilidade de transformar esse projeto e oferecer ele como uma disciplina eletiva para as turmas do novo ensino médio integral da escola. Por fim, observando os resultados desse projeto nos últimos anos, nós pretendemos reformular esse projeto e gradualmente tentar envolver cada vez mais estudantes da nossa escola. Este projeto é muito importante, pois permite que os alunos sejam os principais atores no processo de ensino-aprendizagem. Por partir de um tema que é escolhido pelos próprios alunos, eles têm um maior interesse na resolução do problema proposto por eles e também no realizar a pesquisa. Este projeto desenvolve nos alunos diferentes habilidades, entre elas a liderança, o protagonismo, o trabalho em equipe, a resolução de problemas e o pensamento crítico e reflexivo em relação a situações do cotidiano. Ele também desperta nos alunos o maior interesse em fazer ciência. Além de, com nós, professores, existir uma diferença na relação entre aluno e professor, onde eles têm uma maior liberdade, sempre com muito respeito, é claro, né? Mas o que permite com que as nossas aulas sejam mais dinâmicas e com uma maior interação por parte dos alunos. Enquanto gestora da Escola de Educação Básica Expedicionária Mário Nardelli, percebo o interesse e a participação dos alunos em relação ao projeto de iniciação científica desenvolvido pelos professores Leonardo e Silvana desde o ano de 2018 até agora. Com a realização desse projeto, nós percebemos que foi desmistificada aquela aversão, talvez porque eles não entendessem, dos alunos para com as disciplinas, tanto de matemática, física, biologia, química. O projeto e principalmente a metodologia utilizada pelos professores fez com que o nosso aluno se sentisse parte do processo, como alguém de fato que observa, que pesquisa, que levanta hipóteses e opiniões. O nosso aluno hoje, ele gosta e entende de forma satisfatória essas disciplinas que por muito tempo foram assustadoras. São várias as parcerias entre escola e vigilância sanitária, Secretaria Municipal de Saúde, Instituto Federal Catarinense, Unidave, entre outros. Sentimos uma significativa melhora no processo ensino-aprendizagem e, o mais importante, percebe-se o gosto do nosso aluno em aprender sobre as mesmas. Consequentemente, também, um maior conhecimento e capacidade para participação nas feiras de matemática e ciências a nível regional e estadual. O projeto de iniciação científica é de suma importância, porque ajuda nós, alunos, a aprofundarmos nossos conhecimentos teóricos e técnicos, além de avaliar se a carreira acadêmica que escolhemos é adequada para nossas habilidades e pretensões. Por meio desse projeto, aprendemos a organizar as ideias, produzir as descobertas, nos auxiliou no crescimento do raciocínio lógico, no desenvolvimento do pensamento crítico e melhorou nosso comportamento perante trabalhos em grupo. Minha colega Bárbara citou importantes habilidades que conquistamos ao longo do projeto de iniciação científica e que serão de suma importância para a nossa vida acadêmica e nossa vida profissional futuramente. Duas dessas habilidades são talvez uma das mais importantes que aprendemos e que será muito utilizada em vários outros quesitos de nossa vida, se tratando da oratória e da forma correta de se portar diante de um grande público. Essas duas habilidades conseguiram fazer com que fôssemos
a uma feira regional de ciências de 2019 e chegássemos até a etapa estadual dessa mesma feira, nos trazendo bons momentos, boas lembranças e, claro, novos conhecimentos. O projeto trouxe tantas outras coisas incríveis que provavelmente ficarão marcadas em nossa memória, seremos eternamente gratos e tenho certeza que eu posso fazer das minhas palavras as palavras de todos os alunos da Escola de Educação Básica Expedicionário Mário Nardelli. Por fim, gostaríamos de agradecer a atenção de todos vocês por terem visto o nosso vídeo. Espero que tenham entendido a importância e relevância desse projeto. Vamos agora ouvir o depoimento do professor Lucas Guimarães e descobrir qual foi o projeto que ele apresentou. Olá, eu sou o professor Lucas e com muita honra eu venho falar aqui com vocês da Sociedade Brasileira de Biologia Experimental. Eu gosto demais da sala de aula. E quando eu vi o prêmio de vocês, eu me animei em colocar uma atividade aplicada em 2017 e 2018, que até hoje eu aplico. Essa atividade me fez perceber que os conceitos científicos, eles são tão importantes quanto a construção do conhecimento. A construção do conhecimento científico precisa ser feita. E foi a partir disso que eu construí uma estratégia didática chamada de Lavoisier na sala de aula. É muito importante enfatizar o cuidado que os alunos tiveram na aplicação dessa estratégia. A estratégia didática, ela proporcionou que os alunos enxergassem a ciência como um construto coletivo e humano, não mais pensando o cientista como um super gênio. Fiquei tão animado com ela que confeccionei um livro. Esse livro me impulsionou para que eu me inscrevesse, devido ao fato de que quero que essa estratégia didática invada outras escolas. Quando eu percebi a oportunidade do prêmio, também fui incentivado com o fato de que o recurso financeiro que é ofertado aos vencedores ou ao vencedor fosse possível para que eu estendesse essa estratégia didática agora com os anos iniciais, que é um sonho meu. Com o recurso financeiro do prêmio, eu quero muito levar o Lavoisier na sala de aula para os anos iniciais, no 4º ano de escolaridade. Esse prêmio vai, além de me valorizar, vai me colocar também mais próximo de outras professoras e de outros profissionais da educação, levando o real objetivo, colocando a ciência como uma construção humana e coletiva. O professor Lucas, desde que chegou na escola, foi um excelente professor. Trabalhou diferenciado com os nossos alunos e fez um excelente trabalho com essas experiências do Lavoisier. Ele merece ganhar esse prêmio porque ele foi um divisor de águas na nossa escola. É um excelente profissional, comprometido com a educação, comprometido com a nossa escola. Lucas é professor dos anos finais da Rede Municipal de Barra Mansa. Logo que conheci o trabalho dele, assim como toda a nossa equipe, nós nos encantamos e achamos que seria muito proveitoso trazê-lo para cá, pois o Lucas é uma pessoa muito estudiosa e ele implementa vários trabalhos na nossa rede. Hoje ele atua como coordenador de ciências dos professores dos anos finais, participa de programa de formação continuada dos professores de educação infantil ao 9º ano e ainda ele coordena os laboratórios de pesquisa científica das escolas de tempo integral e esses laboratórios que foram comprados para toda a rede. Então o Lucas é uma pessoa que tem acrescentado muito o nosso trabalho aqui em Barra Mansa. Professor Lucas, concorrendo ao prêmio Professor de Ciências 2020. Tenho muito orgulho
de tê-lo na rede municipal de ensino de Barra Mansa. Você é dinâmico e proativo, você consegue conquistar os alunos e despertar neles o gosto pela ciência. Então recebe o meu carinho, recebe o meu apoio. Professora Fátima Lima, prefeita em exercício de Barra Mansa. Olha, foi muito importante a atividade do Lavoisier na sala de aula. Ela me fez entender que os cientistas não são supergênios e nem mega inteligentes. Isso faz eu considerar a ciência como uma construção humana e coletiva. Essa construção pode ser feita inclusive por mim. Esse trabalho me fez entender que a ciência não está pronta e eu sempre vou poder ajudá-la a construí-la cada vez mais. É muito importante entender as ciências e como ela é feita. A atividade que o professor Lucas realizou com a gente fez eu compreender as ciências de uma forma como eu nunca tinha pensado antes. Então, foi muito importante para mim participar dessas aulas com o professor Lucas, que eu aprendi que cientista não é uma pessoa de outro mundo assim, é uma pessoa normal. Só que para você ser um cientista, você tem que se dedicar bastante e você tem que se dedicar e se empenhar em tudo aquilo que você for fazer. Um pouco sobre o projeto do professor Lucas, que fez com que eu entendesse que o cientista é um ser humano e também que é possível nós sermos cientistas. Eu não tenho mais aquela visão distorcida do trabalho do cientista. Isso foi muito importante para mim, porque hoje eu entendo que a ciência, ela pode ser para mim e para você. A ciência foi feita para todos nós. Fala, galerinha, estou passando aqui para desejar primeiramente uma boa tarde e agradecer meu professor Lucas Pérez, que no ano de 2018, quando eu estava no 9º ano, trabalhou conosco e a minha turma sobre Lavoisier, um cientista muito importante e que nos trouxe o ensinamento que para ser cientista não precisa ter dinheiro, sim ter curiosidade, foco e muito esforço, pois a ciência está aí para nos ajudar. Graças a eles e os experimentos que fizemos no 9º ano, eu trago até hoje para a minha vida e agradeço muito a ele e só tenho a parabenizar ele pelo trabalho que ele teve e por ser um professor muito esforçado. Um abraço, professor. Tamo junto. É isso aí. A gente fica até emocionado com a qualidade dos trabalhos. E agora eu vou pedir para o professor Leonardo fazer brevemente os seus agradecimentos em relação a esse prêmio. Bom, fico muito feliz, em poder estar concorrendo e ter sido um dos finalistas. Agradecer muito a professora Silvana, que foi autora desse projeto junto. Ela, na verdade, foi essencial para ele acontecer. Os alunos, os pais, a direção, os parceiros, como foi falado no vídeo, a Secretaria de Saúde, outras instituições. Agradecer a oportunidade de estar na companhia de vocês nessa tarde, de conhecer outros. Eu imagino que tenha sido difícil, porque os trabalhos foram realmente encantadores. A gente não chegou a ver o vídeo do seu Eurico, mas com certeza foi tão bom quanto. Então, deve ter sido um trabalho difícil e ter a oportunidade de passar a tarde com pessoas como vocês, preocupadas com o ensino de ciências, com a importância que isso tem para o nosso dia a dia, seja de cidadão, seja de pesquisador, realmente é um grande privilégio. E só finalizar, dizendo que a educação hoje ela passa por vários desafios, a gente sabe disso, e eu acho que o principal desafio que a gente tem que superar é acreditar que ela não vai melhorar. A partir do momento que a gente superar esse desafio, a gente vai começar a andar, vai marchar em direção a um ensino com mais qualidade, com mais eficiência, que consiga atingir um pouco mais os objetivos que a gente propõe. Muito obrigado, professor Leonardo. Uma salva de palmas para você e obrigado pela contribuição que você tem ao nosso país. Agora é com você, professor Lucas Guimarães. Eu também queria agradecer. Eu acho que é um marco na minha carreira, é um prêmio que me coloca mais motivado, mais feliz, e principalmente por um fato de que corresponde a uma expectativa e um objetivo meu, de modo que é bem claro hoje. Hoje falou a professora Cláudia, falou o professor Rodrigo, falou a professora Natália, e falaram muito bem, e ressaltei, assim, vendo aqui meus alunos,
os meus alunos falando junto num congresso com uma professora do Canadá. Isso é algo que me alegra demais. Por quê? Porque o meu aluno teve voz, e aí eu trouxe bastante foto da escola, porque a minha escola é uma escola da periferia, então o principal agradecimento está aí. O meu aluno teve voz, assim como a professora Cláudia Krebs, do Canadá, a professora Natália, o professor Rodrigo, eu também tivemos voz em um congresso. Isso é um fato de que muitas vezes me faz pensar se a ciência não pode contribuir para a justiça social. E hoje eu vejo o ensino de ciências contribuindo para a justiça social. Hoje eu vejo esses alunos que, os 3 primeiros alunos, tinha 2 anos que eu não via. E o prêmio ele já começou a acontecer quando o aluno vem com esse relato. Quando ele diz assim, nossa, eu me lembro, eu acho isso, de forma espontânea, de forma assim, que você vê que ele encarou aquilo de modo em que, por mais que seja, a gente possa dizer assim, são poucos alunos, não são poucos alunos, são vidas que o Lavoisier na sala de aula, pensar o cientista frente a esse momento em que a gente vive, e eles terem essa visão de ciência no meio desse contexto pandêmico, já me fez pensar que aquilo dali é um grande prêmio para mim. Um grande prêmio pelo fato de que os meus alunos, eles souberam se colocar frente à ciência, frente ao que era necessário saber desse momento em que a ciência se torna tão importante para ela continuar. Então, eu fico muito feliz e fiquei muito agradecido de vocês terem passado o vídeo do aluno e eles terem tido esse espaço tão importante, e ficou muito latente essa aproximação do meio do congresso acadêmico com o chão de sala de aula. Então, muito obrigado. Muito legal, professor Lucas. A gente fica muito emocionado com o seu depoimento, e é isso que todo mundo precisa nesse momento, é de voz, mas a gente precisa da voz para os melhores, precisa dar voz para aqueles que falam e daqueles que contribuem. Então, eu queria também dar voz para o professor Eurico, para que ele pudesse falar um pouquinho para a gente, agradecer um pouquinho e falar, mandar uma mensagem. Professor Eurico, por favor. Bom, gostaria de agradecer também a FESB, né, pela oportunidade de apresentar essa experiência simples, né, usando os poucos recursos que a gente tem disponível aqui na nossa comunidade, e os alunos também, né, que aceitaram o desafio de fazer esse tipo de atividade diferente, né. É um trabalho difícil, né, porque você sair com os alunos fora de sala sempre é interessante para ele, mas é desafiador para o professor, né. Porém, a gente conseguiu, né, através do diálogo com eles, e a gente conseguiu fazer um trabalho que eu acho que foi interessante para eles também, né. Eu acho que muitos se sentiram estimulados em participar de evento aqui na nossa universidade do estado, da UNEMAT, né, com apresentação de trabalhos. Então, tem aqui uma amostra científica só para estudantes do ensino fundamental e médio, né, que foi um espaço criado pela Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, e a gente conseguiu levar vários grupos, né, que desenvolveram as pesquisas a partir desse trabalho que nós realizamos aqui. Então, a gente gostaria de agradecer muito, né, essa oportunidade de apresentar essa experiência, né, que talvez possa servir para outros colegas, né, do país aí, que também eu acredito que não são experiências simples, né, que a gente pode desenvolver, porque o desafio que a gente está ouvindo de vocês na universidade, pensa o quanto as escolas do ensino fundamental e médio sofrem, né, com uma carência de recursos, com abandono, né, vamos dizer assim, de falta de estrutura e de condições para o professor trabalhar, desenvolver seu trabalho, né? Mas muito assim, mesmo assim a gente acredita, né, em sonhar, né, e plantar sonho nessas crianças, para que eles possam pensar diferente e, quem sabe, avançar um pouco mais. Muito obrigado. Eu agradeço o papel de vocês. A Natália está aqui, eu acho que ainda está na sala. Se a Natália quiser fazer algum breve comentário antes da gente encerrar a sessão, já que você está em contato aí com os professores e já que o Instituto Questão de Ciência é tão importante nesse processo, junto com a FESB.
nessa valorização. Obrigada, Camilo. Eu quero só realmente agradecer muito o Lucas, o Leonardo, o Eurico pela dedicação, por esses projetos fantásticos e por trazer aí um pouco de pensamento crítico, racional e científico para essa garotada. Eu acho que realmente são vocês que fazem a diferença, são vocês que vão fazer a diferença para que a gente tenha gerações mais letradas cientificamente, que não sejam tão vulneráveis a qualquer bobagem que circula nas mídias sociais e que não seja tão vulnerável quando a ciência, a democracia e o ensino forem atacados. Que os alunos de vocês consigam aí, pelo exemplo que vocês deram e pelo ensinamento que vocês deram, entender que informação é essencial para a democracia e informação científica é essencial para que a gente tome boas decisões. Então, muito obrigada, Lucas, Leonardo e Eurico. Fica o meu parabéns para todos vocês. Obrigado, Natália. Obrigado, Instituto Questão de Ciência. E agora eu gostaria de chamar a nossa secretária, ou o presidente da FESB, para fazer o encerramento. Esta é a última das atividades, e aí eu deixo a palavra com a professora Ana Paula Davel para finalizar. Obrigado pela participação e a presença de todos. Ana Paula, é com você o encerramento. Em nome da FESB, a gente agradece, né, Hernandes, esse excelente painel, não tinha como encerrar de melhor maneira. Então, eu sei que a gente já estourou todos os tempos possíveis, eu só queria mostrar alguns números para vocês do que foi essa FESB virtual. A reunião virtual da FESB foi extensiva essa semana, aconteceu na semana que seria o congresso presencial da FESB em Fortaleza, e nós realizamos entre os dias 8 e 12 de setembro, painéis, lives, né, ao vivo, com palestrantes de todo o Brasil e inclusive internacionais. Ao todo foram 5 dias de lives, e que nesses 5 dias nós tivemos 12 painéis, cada um desses painéis tiveram de 3 a 4 palestrantes em cada. Ao final dos dias a gente teve conferências magnas, né, foram 4, e para essa reunião virtual acontecer, a gente contou com, né, muita ajuda dos nossos moderadores e palestrantes que se esforçaram em estar presentes, em convidar e fazer isso acontecer. Foram 29 moderadores e 48 palestrantes, dentre os quais 6 internacionais. E alguns números para vocês conhecerem, a nossa FESB virtual seguiu uma tendência da reunião anual, a gente teve muitos palestrantes de São Paulo e Rio, e também vários estados brasileiros presentes, como Pernambuco, Ceará, Goiás, e estão aqui listados os outros. E eu queria enfatizar aqui que nós tivemos o cuidado de tentar ter um equilíbrio, né, de gênero, né, e a gente teve aí um balanço interessante, contabilizamos entre homens e mulheres, tanto coordenando mesas, né, sendo os moderadores, quanto palestrando, né, então a gente ficou muito feliz com esse equilíbrio. E a virtual, os números são diferentes das presenciais, a gente não tem número de inscritos, né? Nós não temos número de quem entrou nas palestras, mas nós temos um resultado de cerca de 2.000 engajamentos, entre visualizações, compartilhamentos, comentários, e quase 700 pessoas que sentaram ou ficaram em pé assistindo do seu computador, ao seu celular, enfim, às lives, tá? Inclusive, nós tivemos audiência fora do Brasil. E isso só pode acontecer, aqui vocês podem ver nesse gráfico aqui da direita, que as lives foram visualizadas graças aos nossos seguidores, mas muito graças às recomendações que cada um de vocês fez nas suas redes sociais. Então, agradecemos muito, porque nesse mundo virtual a gente depende disso. E aqui alguns dos compartilhamentos, foram muitos stories, esses dias compartilhados por grupos, por pesquisadores, pelos alunos, muitas fotos, eu trouxe alguns exemplos do pessoal. Agora os congressistas, nossas fotos de congresso são assim, né, gente?
E, então, finalizando, gostaria de agradecer os palestrantes, moderadores, a Comissão de Ensino da FESB, aqui no nome do Camilo e da Luciane, a Secretaria da FESB, as sociedades científicas afiliadas à FESB. Aqui eu só trouxe especialmente listadas aqui tiveram participação direta nessa reunião virtual, seja propondo mesas, com mesas, ou seja, também contribuindo para a divulgação. E um agradecimento especial à Sintagmas, Comunicação e Marketing, aqui no nome do Gustavo e da Carla, que fizeram, nossa, um trabalho excepcional, né? Foram professores desses 48 palestrantes e dos moderadores, com muita profissionalismo e paciência. Então, agradeço demais a vocês. Sem vocês, essa reunião não aconteceria como aconteceu. E aos nossos congressistas virtuais, né? Porque tudo isso foi pensado para chegar ao maior número de possíveis para divulgar a ciência, fazer o letramento científico, se eu estou correta, né, Natália? E acabando a FESB virtual, não acaba, só começa mais trabalho. O trabalho melhor é esse aqui, ver divulgação científica, ver os resultados. Para essas pesquisas que vocês viram nos últimos dias acontecerem, obviamente que isso depende de financiamento científico, de financiamento, né? Então, chegou agora no Congresso o projeto de lei orçamentária anual e, infelizmente, né, nós recebemos a notícia que há uma previsão de redução do financiamento para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e que, se isso for aprovado, poderá resultar em cerca de uma redução de 50% da verba para o CNPq, por exemplo, e um contingenciamento de aproximadamente 5 bilhões de reais para o MCTI. Né, notícia de ontem no Jornal da Ciência, que é da SBPC. E não no caso, a gente pensa, porque está com uma redução de verba geral, mas no escalonamento do orçamentário dos ministérios, o MCTI está ocupando a 11ª posição. Então, a ciência hoje, nos ministérios, para financiamento, está em 11ª posição, no meio da pandemia. Tá? Então, para isso, eu peço a contribuição de vocês para ajudar a gente, para que seja descontingenciado essa verba, e para isso a gente precisa da aprovação desse projeto de lei que já está na Câmara dos Deputados, e quem quiser conhecer mais, entra nas redes sociais da FESB, a gente está divulgando essas ações, tudo que a gente pode fazer e contribuir, tanto no Instagram, no Facebook e no Twitter. E lá vocês vão conhecer a frente de pesquisa biomédica que a gente está tentando criar junto com deputados engajados para que a gente defenda a pesquisa biomédica lá dentro do Congresso Nacional. Então, tendo isso, eu gostaria de encerrar com essa palavra do Hernandes no Jornal das Ciências de ontem, em que ele escreveu um artigo, vale a pena a leitura, enfatizando com o que ele chama que deve virar um refrão na nossa vida de cientista, que eu acho que vai bem, né, de acordo com o que foi falado nessa mesa, em que ciência não é gasto, mas sim investimento, e é esse investimento que nos trará alento no futuro, diante de futuras pandemias, que a gente espera que não aconteça, e de situações que mereçam conhecimento e racionalidade. Então, só me resta agradecer a todos repetir o que a Ana Paula acabou de dizer, agradecer a todos que contribuíram para a realização desse evento. Nós temos aí um período difícil pela frente, mas que nós estaremos engajados e lutaremos conjuntamente para conseguir conquistas para a ciência brasileira e conquistas para o povo brasileiro. E estejam conosco nas redes sociais e estejam conosco no próximo ano em Fortaleza. Um abraço a todos.